tarde. Excelente dia a todos. Rio de Janeiro. Rosana está de São Paulo, ok. Mogi das Cruzes, São Paulo. Vamos ver se aparece alguém de Minas, né? De Minas Gerais, vamos ver. Fortaleza, legal. Só hoje a gente vai mais focar em responder as perguntas. A gente não vai ter muita questão de slides, mas é responder as perguntas mesmo. Porém, em alguns momentos, devido a algumas perguntas, pode ser que eu compartilhe algo aqui para reforçar um pouco mais, né, esse conceito aí de como que a gente pode ser ainda mais produtivo e conseguir performar ainda mais no Neutrid. Deixa eu parar novamente. Mais 2 minutinhos e a gente já inicia. Legal. Tudo funcionando para mim aqui, viu, Glauco? Ok, beleza. Pessoal, vocês já leram o livro da Tríade do Tempo? Quem aí já leu o livro da Tríade do Tempo? Se puder deixar no chat também, quanto tempo vocês já usam o sistema Neutríade? Só para a gente conversar hoje aqui com muita propriedade com vocês. Mais um minutinho a gente já inicia. A Márcia está aguardando receber aí o acesso dela. Ela teve direito ao MP40. O pessoal do suporte vai verificar para você, tá, Márcia? Márcia, se você tiver qualquer problema, manda um e-mail para o suporte, @neutríade, que aí o pessoal já te responde e já te dá o acesso. Tá? Quem já quiser, pessoal, enviar aí para o suporte ou os contatos da Neutrid, no final vou novamente apresentar, mas esse número aqui é um WhatsApp. Qualquer ajuda aí vocês podem enviar também para o atendimento@neutrid.com. E no nosso site também tem um chat, tá bom? Deixa eu parar novamente. Ok, Márcia, a gente vai dar atenção para a sua solicitação aqui, tá bom? Logo, se quiser iniciar. Vamos começar, Marcelo. Tem muitas perguntas. Eu acho que o tempo aí vai ser até curto para responder tantas perguntas boas que foram enviadas. E eu concordo. Vamos lá. A primeira pergunta lá. Como é que é? Eu leio por aqui ou você lê por aí mesmo? Eu acho que você pode ler e já responde, Marcelo. Deixa eu pegar aqui. A primeira pergunta da Roberta, ela quer usar o app, né, o aplicativo, como calendário e também incluir os compromissos diários. Ela quer saber também se tem onde escrever a missão e para visualizar semanal, mensal, anual. E mais uma pergunta que ela colocou, que quer limpar todo o cadastro dela, iniciar do zero. Essa aqui você tinha colocado que quer comentar, Glauco, sobre missão e a questão de voltar aos planos. Bom, sobre a missão, né, acho que foi a segunda pergunta dela, isso está nos nossos planos para voltar para o Neutríade. Então, para 2021, né, a gente vai ter uma área lá para cadastrar a missão e deixar registrada a missão dentro do Neutríade. As outras questões você responde, Marcelo? Com certeza. Então, a primeira pergunta de usar o aplicativo como calendário e também incluir os compromissos diários, sim, é possível a gente usar no aplicativo, basta criar em compromisso essas atividades, elas vão ficar ali na sua parte superior, e quando você clica em cima do compromisso, ele aparece para você no aplicativo. Essa questão da missão, depois que voltar a ter realmente o menu de missão, dá para usar diretamente no Neutrid. Caso dessa forma que seja
já é útil para você, o que você pode fazer? Vou pegar, por exemplo, aqui, membro da equipe. Existe um campo aqui embaixo, ó, digite informação sobre a função. Aqui você poderia justamente deixar a descrição dessa missão. Então, você pode ter uma missão para cada um dos seus papéis. O caminho que eu fiz aqui, pessoal, eu cliquei em cima em funções ou papéis, e aí, ao criar um papel, dentro dele, quando você abre aqui, tem digite informação. E aqui você pode detalhar aí missão, pessoas-chave, objetivos-chave e atividades-chave, de acordo com o livro da tríade do tempo. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta que ela fez. Para visualizar semanal, mensal e anual. Semanal e mensal no Neutrid, nesse momento, já é possível. O anual, não. E, para limpar todos os dados, o caminho que você precisa seguir, eu vou até compartilhar a tela novamente, que já mostra para todos aí, caso alguém mais tivesse essa dúvida. Eu sei que teve mais uma pessoa, mas aqui, ó, vem configurações no canto esquerdo. Vai ter aqui em cima dados de login. E aí aqui embaixo apagar todos os dados pessoais. Então, todos os dados que você cadastrou, eles vão ser excluídos. Exclusos. Próxima pergunta. Como ser mais produtivo? Uma pergunta do Miguel. Comenta essa, Glauco. Bom, na minha opinião, tá, Marcelo, assim, essa é uma pergunta bem ampla, mas eu acho que tudo começa com planejamento. Né? Para você ser mais produtivo, você precisa fazer um bom planejamento. Esse processo, né, de ser produtivo, de fazer o planejamento, requer, né, uma análise constante. Então, é você planejar, você ver o que foi realizado, você analisar os resultados, né, e isso, né, o Neutrid pode ajudar muito. E aí, né, fazer esses aperfeiçoamentos, esses aprimoramentos constantemente, né? Esse é um ponto bem importante. Outros pontos, né, no ser mais produtivo, né? Às vezes você precisa aprender a dizer não, né? Também deixar de fazer algumas coisas, né? E saber, obviamente, né, priorizar dentro daquilo que é mais importante, né? A priorização é um elemento fundamental para a gente conseguir uma maior produtividade. E você, Marcelo, o que você me diz? Essa é uma pergunta excelente. A gente ser mais produtivo, parte do conceito é a gente fazer mais em menos tempo ou fazer mais no mesmo tempo. Eu, para me ser mais produtivo, em alguns momentos eu aplico justamente esse tipo de mentalidade, né? Eu começo a ouvir áudios do WhatsApp 2 vezes mais rápido através de um aplicativo, assistir os vídeos ali dentro do possível, numa velocidade 2x. Então, em alguns momentos dá para realmente aplicar essa questão de fazer algo em menor tempo, né? Então, um dos princípios que eu uso é esse. É conseguir fazer mais no mesmo tempo que eu tenho. Então, se eu gastaria 1 hora para assistir um vídeo, por que não gastar 30 minutos e poder usar esses outros 30 minutos para algum outro objetivo? Depois, pessoal, a gente até compartilha, né, esses aplicativos que a gente fala de velocidade aí, porém, se você jogar ali no Google, você consegue encontrar como ouvir áudio 2 vezes mais rápido no WhatsApp. Vai aparecer uma série de opções para vocês. Enfim. Eu vou seguir nas perguntas aqui, como a gente tem bastante, e essa questão de ser produtivo, a gente vai acabar falando disso, né, mais porque o Neutrid tem esse objetivo, ajudar a gente a ser mais produtivo. Vamos lá. Pessoal, terceira pergunta foi da Patrícia. Se vocês fossem citar 5 passos para analisar se estamos próximos ou distantes dos objetivos, seriam baseados em quais relatórios ou gráficos? Sabendo que cada um tem particularidades, mas quais seriam as sugestões? Seria possível mostrar alguns cases onde a análise das informações resultou em alguma mudança? E o que seria importante analisar semanalmente antes de planejar a semana seguinte? Utilizando quais relatórios? Primeiro ponto é a gente realmente parar para refletir o seguinte. Sem uma referência ideal, fica até difícil a gente definir se a gente está alcançando aquilo que a gente quer. Então,
Então, o primeiro indicador que eu acho que vale muito a pena é justamente o indicador da tríade do tempo. O quanto que a gente está conseguindo ter de tempo focado no importante, quanto que tem sido o estresse na nossa vida, que a gente classifica como urgente, e o circunstancial. O quanto que hoje você está fazendo atividades que são, para você, irrelevantes, estão contra a sua plena vontade, é algo que você quer parar de fazer, mas diante do momento não está sendo possível. E aí, de acordo com o conceito de produtividade, se a gente quer ter alta performance, para o Christian Barbosa, 70% no importante é uma referência, 20% de urgência e 10% circunstancial seriam os indicadores aí para mensurar essa questão de ser produtivo. Questão de exemplos, né? Para não expor dado de ninguém, eu trouxe aqui um dado do Marcelo mesmo. Quando eu comecei a usar o Neutrid lá em 2010, 2011, eu fiz o teste aqui. A minha tríade era de um equilibrista, né? E naquele momento da minha vida, eu me sentia bem desconfortável como estava sendo o uso do meu tempo. E aí eu fui percebendo progresso, melhorias. E, na verdade, eu fui mudando comportamentos, fui começando a me familiarizar ainda mais com o método TRID. E aí o meu progresso dentro do NeoTRID, ele vai validando, ele vai evidenciando e comprovando esse aumento aí em relação a mudanças, né? Onde que a gente quer chegar. Então, Patrícia, a questão do relatório, vale muito a pena analisar os relatórios do meu progresso. Você vai ter esse relatório de progresso da tríade do tempo, né, diário ali. Você vai ter um relatório de alocação, que vai comparar a alocação com a execução, e vai ter os status de executado, iniciado, finalizado, cancelado, atrasado. Você vai ter relatório também de categorias, mas no final a gente deve falar um pouco disso também de categorias. Vale muito a pena a gente classificar e categorizar nossas atividades também por categorias. E também indicadores de meta, relatórios de meta. Quando a gente fala de relatório, pessoal, esses relatórios no Neutrid tem vários. A gente tem relatório específico para projeto, para a gente entender as urgências do projeto, o desperdício de tempo no projeto, como que está o status de cada projeto. A gente tem relatório aí de gráficos gerais para analisar todos os projetos em andamento, como está o status de todos eles. Esses dois aqui embaixo eu gosto muito porque esse relatório vai permitir comparar o planejamento que a pessoa tinha, né, ou teve, com a execução, e comparar também o que está atrasando e aquilo que ela está completando fora do prazo, completado com atraso. E, por fim, qual projeto está mais consumindo aí volume de horas, está mais demandando quantidade de atividade por colaborador, então dá para fazer uma excelente gestão. Além disso, a gente pode realmente ver esse progresso no sistema, né? Então, a tríade do tempo seria um dos que eu utilizaria. O outro eu acabei falando aos poucos aí, que é o volume de horas ideais e a questão também de sempre comparar aquilo que você definiu como ideal, aquilo que você planejou para fazer e depois, na hora que analisar a execução, verificar se está de acordo com os seus objetivos. Quer complementar algo nessa pergunta, Gal? Não, acho que está perfeito, Marcelo. Vamos lá. A próxima aqui, como conciliar a vida pessoal e profissional? Foi uma pergunta do Ricardo. É uma pergunta bem difícil, às vezes, de responder, né? Eu começaria, né, analisando, né, definindo bem os papéis, né, identificando, né, dentro desses papéis, né, determinando o número de horas, né, ideais para cada papel, né, e, depois disso, analisando como que está a distribuição de horas, né, para cada papel. Uma coisa que eu acho que é importante, né, quando a gente fala em conciliar a vida profissional e pessoal, é entender também o momento da vida de cada um. Tem momentos da nossa vida que a área profissional vai exigir, vai demandar um pouco mais de atenção, um pouco mais de horas, né, semanais, e vai ter outros momentos, né, que dá para distribuir um pouco melhor, né? Eu acho que o importante é você ter esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio, saber o momento, né, que às vezes você vai ter que trabalhar um pouco mais, mas depois compensar isso, né? E ter uma boa relação com a família também é super fundamental para ter esse apoio necessário nos momentos que
a vida profissional exigir um pouco mais. E você, Marcelo? Então, pessoal, quando conheci o método TRIAD, uma das coisas que me encantou, além da tríade do tempo, foi gráfico de papéis. E gráfico de papéis dá muita clareza na própria mente da gente daquilo que é fundamental e importante em cada papel, né? Claro que a gente vai mudando aí, mas anos atrás eu tinha um papel, por exemplo, de professor de informática, de músico de banda, e atualmente esses papéis não existem mais. Então, definir horas ideais por papéis, e aí você definir horas ideais também para os papéis pessoais, vai gerar uma referência. E um segundo ponto que eu acrescentaria é, muitas vezes existe uma contaminação de papéis, né? Você tem o papel eu, sua individualidade, você tem um papel familiar, vamos dizer, você com seus pais, irmãos, parentes, muitas vezes você tem um papel com seu cônjuge, né? Você é esposo, você é esposa, e aí você pode ter um papel de pai, um papel de mãe, e às vezes existe um papel aí que é o dono de casa ou dona de casa, que é um papel que geralmente, às vezes, a pessoa não gosta de fazer as atividades ali, a maioria delas tende a ser, às vezes, circunstanciais, precisam ser feitas, algumas pessoas são importantes e a gente não tem nenhum, né, ponto em relação a isso, mas esse papel, às vezes, a gente gasta tempo nele, mas ele fica sem nenhum planejamento. Será que precisa de planejamento para isso? Só vocês conseguem responder. Mas é só um ponto aí, porque papéis realmente ajudam a gente a melhorar aí a nossa gestão e conciliar a vida pessoal e profissional. Deixa eu parar aqui. Vou passar para a próxima. Eu fiz o planejamento anual. Minha secretária pode ter a senha dela para acessar o meu Neutrid para trabalhar em equipe? Pergunta da Cleusa. Então, Cleusa, ela só consegue ter acesso aos seus dados se ela tiver acesso ao seu login, tá? E-mail e senha. Agora, se você tiver uma equipe em comum com ela, você consegue fazer com que os agendamentos seu da equipe passem dentro dessa equipe, então ela consegue ver. E ela consegue incluir para você agendamentos onde ela não correria o risco de agendar compromissos em horários que você está indisponível. Então, ela só consegue ter acesso à sua agenda se ela tiver um login dela acessando aí através da equipe. Fora isso, só se fosse a sua conta mesmo, o Neutrid. A Cleusa também mandou aqui uma outra pergunta, que ela não conseguiu incluir uma equipe no Neutrid. Como é algo rápido, eu vou mostrar aqui como que faz, mas se precisar, depois o suporte também auxilia. É só clicar aqui no menu equipe, visualizar tudo. No canto direito vai ter o botão novo. E aí é escrever o nome da equipe, se tiver algum colaborador, e clica em salvar aqui embaixo. Detalhe, essa conta aqui que eu estou usando, ela é uma conta de gestor, mas a conta colaborador permite criar equipe e a conta pessoal não permite. Nem aparece na conta pessoal a questão aqui de visualizar equipe e projeto, tá, pessoal? Só estar atento a esse detalhe. Próxima pergunta. Como dar conta de estar constantemente atualizado neste mundo muvuca, né? Eu acredito que deveria ser VUCA ali, mas... Isso aí foi uma brincadeira. Excelente. Tatiana mandou essa, Glauco. Vamos lá. O mundo está cada vez mais muvuca mesmo. Literalmente. Literalmente. E eu acho que essa é uma questão que aflige muitas pessoas, muitos profissionais. A gente vive num mundo de excesso de informações. Praticamente, é humanamente impossível, né, você acompanhar tudo, né, saber de tudo. Então, né, para você se manter constantemente atualizado, né, o que eu faço? Né? Primeiro, você ter curadorias, vamos dizer assim, pessoas, né, que vão filtrar um conteúdo e vão distribuir um conteúdo já filtrado, já selecionado. Então, isso você pode fazer com pessoas, né, tem várias pessoas, né, referências em áreas, essas pessoas, né, nas redes sociais, elas já publicam assuntos, né, que são do seu interesse, então seguir certas pessoas, né, dos assuntos de interesse é um método. Mentores também, né? Você ter um mentor, ele pode te ajudar, né, a direcionar o que é mais importante para você se manter atualizado, ele vai te dar uma orientação.
E o último passo, né, planejamento. Né? Você planejar, né, aquilo que você precisa se atualizar. E aí pode ser curso, pode ser palestras, webinários, ou materiais que estão gratuitos na internet. Então, eu acho que esse é o caminho. E você, Marcelo, tem alguma outra Eu vou dar uma opinião rápida. Em um momento da minha vida, eu estava me especializando em finanças, em área de contabilidade, e aí eu parei para refletir o seguinte, né? Olhando para a minha vida no futuro, nessa jornada, pensando em 90 anos de idade, aí, o que realmente faria sentido para mim em seguir nessa jornada de ser especialista, mas também focando em assuntos generalistas. Então, eu olhei para a palavrinha tempo e dentro de mim eu acreditei que essa palavrinha tempo fazia sentido eu começar a investir em aprender tudo que eu pudesse sobre tempo, enfim, né? Todo o conteúdo que tivesse disponível e aqueles que estivessem sendo criados. Então, essa questão de estar realmente aí conseguindo lidar com esse mundo muvuca, literalmente, né? Exige da gente, pode ser, se eu posso dizer assim, essa antecipação em relação ao quê? Como eu quero usar o meu tempo. Acho que um ponto-chave aí que a gente pode usar é como eu gostaria de usar o meu tempo e definindo ali tempo para estudo, saúde, lazer, diversão, trabalho, para as áreas, contextos, assuntos da nossa vida. E realmente estabelecer alguns limites, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de aprender. Eu gasto muitas horas aprendendo. Só que tem momento que a energia da gente baixa demais. E às vezes você acha que está aprendendo e sua energia está tão baixa que você não está nem absorvendo o conteúdo direito. Então, sendo bem objetivo, exige da gente aí, muitas das vezes, entender o que é importante, definir com clareza as prioridades e realmente planejar muito bem aí, na medida possível, e tomar decisão diária. Todo dia a gente tem momento de escolha. Decidir o que fazer, o que não fazer, planejar o próximo passo. Então é isso. Perfeito, Marcelo. Conheci o método, comprei o livro e comecei a ler. Porém, tenho muitas dúvidas ainda. Temos ajuda para montar tudo dentro do Neutrid? A Leila fez essa pergunta. Bom, a gente tem aí vários canais, né, que podem ajudar. Tem o blog da Neutrid, que tem muito material. No YouTube também tem muitos vídeos. Né? O Marcelo mesmo, né, a gente faz diversas sessões aí de treinamentos, né, para os novos usuários. Tem um curso também de produtividade pessoal. Né? Então, tem um suporte, né? Se qualquer pessoa que está começando com a metodologia e tiver dúvidas, né? A gente tem um suporte aí bem grande para ajudá-los, né, a montar tudo isso dentro do Neutrid. E a gente teve aí uma autorização do CEO, né, do Glauco, para poder fazer, em caráter experimental, um workshop, né, um treinamento, uma aula ao vivo ali de introdução ao Neutrid. Então, amanhã vai ter umas 17 horas, hoje à tarde o Randolph vai disparar ali um e-mail para comunicar para todos, mas ano que vem a gente vai ter uma landing page para quem quiser participar, cadastrar. Então, assim, se você entrar em contato com o nosso suporte, é possível agendar uma demonstração e essa demonstração a gente pode ali sanar todas as dúvidas. Caso queira participar amanhã às 17 horas, manda ali para os nossos contatos que a gente pode também mostrar ali e tirar dúvida durante essa aula ao vivo. Marcelo, eu lembrei de uma coisa, né? Se for uma empresa, se for, né, se você tiver uma equipe, né, for um gestor de equipe, a gente tem aí alguns programas, né, de treinamento específico para equipes, mas aí é a mesma coisa que o Marcelo falou, entre em contato com o nosso suporte, que a gente agenda isso. Próxima pergunta aqui do Nelson. Como usar o Neutrid de maneira muito mais assertiva? Você quer começar, Marcelo? Posso começar assim. Eu, quando iniciei o uso do Neutrid, há anos atrás, eu confesso que no começo era um problema o seguinte, como eu não acessava todo dia, ele não entrou na minha rotina. Então, eu comecei a perceber que o problema estava no meu comportamento. E aí eu registrava, mas como eu não ia lá e seguia o meu planejamento, chegava no outro dia e ficava atrasado e aquilo ali era frustrante. Então, o problema estava no meu comportamento, não na ferramenta. E aí eu comecei a realmente buscar como que eu poderia melhorar o meu uso do Neutrid. E aí eu percebi que o método, ele favorece muito. Tem vários métodos, você tem o método TRID, você tem o GTD,
você tem o método Produtividade Ninja, você tem o método Cronos, você tem o método da Tatiana, você tem vários métodos. Porém, o método principal que eu escolhi para a minha vida é o método Tríade. Os outros vêm complementando daquilo que tem de melhor. Mas hoje eu planejo o meu tempo, estruturo dentro do NeoTríade usando o método Tríade. Então, assim, para usar o NeoTríade de forma mais assertiva, não necessariamente preciso usar o método, não sei dizer, mas as pessoas que eu vejo hoje que usam muito bem, várias delas aplicam a questão de metodologia. Segundo ponto é colocar realmente, às vezes, um treinamento ali para cada vez mais aprimorar no NeoTríade. Tudo que sai de novo no NeoTríade, eu vou lá e dedico um tempinho para aprender. Não só porque eu estou como consultor, mas eu sempre gostei muito do NeoTríade. Desde o início, eu achei a ferramenta, assim, meu braço direito. Ele consegue tirar da minha cabeça aquilo que me geraria ansiedade, estresse, questões que eu não queria que gerasse desconforto, e eu posso deixar ali, porque o tempo vai ser o mesmo, porém já não está aqui mais, está registrado na ferramenta. Enfim, é isso. Legal, Marcelo. O NeoTríade também eu posso dizer que mudou a minha vida. Quando eu comecei a utilizar, minha vida era uma bagunça, e depois aplicando o método, utilizando a ferramenta, eu consegui realmente mudar completamente e ter resultados muito melhores. Então, assim, complementando o que você disse, eu concordo com tudo, mas é utilizar realmente a metodologia, registrar tudo na ferramenta, e aí planejar. Planejamento, para mim, é a base para a gente ser mais produtivo. Próxima pergunta é do Vinícius. Como criar rotinas para quem não consegue seguir planejamento? Essa é uma pergunta também um pouco difícil de responder. Eu acho que, primeiro de tudo, é você ter clareza do seu propósito. Se você não consegue seguir um planejamento, provavelmente tem aí alguma coisa que talvez não esteja muito clara. Então, você ter propósito, saber o que é importante para você é a base. Depois, criar hábitos. Eu acho que criar hábitos te ajuda a seguir um planejamento. No começo, eu também tinha dificuldade para criar esses hábitos. E o que me ajudou muito foi fazer tudo na mesma sequência, no mesmo horário. Então, isso me ajudou bastante no início. Depois, obviamente, a gente desenvolve essa habilidade e as coisas se tornam mais fáceis. E você, Marcelo? Então, pessoal, algo que me ajudou quando eu comecei a, vamos dizer assim, eu posso dizer que eu sou um cara disciplinado? Sim. Porém, algumas questões talvez antes aí favorecem. Por exemplo, o que tem no nosso dia? Quando eu aprendi isso daqui, isso me trouxe uma clareza gigantesca em relação ao seguinte: então eu preciso de ferramentas diferentes para determinadas demandas. Quando eu vou receber um e-mail, eu não recebo um e-mail no NeoTríade. Quando eu recebo uma ligação, ele não vem dentro do NeoTríade. Então é importante a gente ter clareza dos tipos de atividade que compõem o nosso dia, e aí basicamente tem 3 tipos de atividade que fazem a nossa gestão. Então isso, quando a gente começa a entender para onde vai cada demanda que chega, a gente percebe que quem lidar muito com a questão de conhecimento, criatividade, pode ter aí alguns aspectos que, em relação à ferramenta, na hora de estruturar, de planejar, perceba aí que, às vezes, acredita que não consegue seguir tanto a questão de planejamento. Então, é uma pergunta difícil, concordo totalmente com o nosso CEO aí, e para criar rotinas, quando eu comecei a usar o NeoTríade, se eu fosse dar mais um exemplo aí, eu parei para perceber o seguinte: eu queria ter clareza para onde estava indo o meu tempo, quase que tudo que eu fazia no dia, literalmente. Deslocamento, almoço, nesse primeiro momento eu colocava. Porque eu queria saber, nos mínimos detalhes, classificando o tempo, como que estava indo o meu dia. Não colocava sono, pessoal, sono não. E aí depois eu comecei a entender o que fica e o que não fica no NeoTríade. Quais são as atividades que preciso passar no NeoTríade e quais eu não precisaria passar no NeoTríade. E comecei a perceber que hábitos mesmo, essas rotinas, às vezes de hábito mesmo, não necessariamente precisa passar, mas a pessoa pode passar dentro do NeoTríade. Então, enfim, é uma pergunta bem complexa aí, mas espero ter ajudado. Próxima pergunta: dificuldades de acessar o programa e quando dá certo na parte de papéis, não consigo retornar para acrescentar outros novos. Fernanda,
como é algo que, né, eu até fiz um teste aqui, para mim eu consegui criar o papel e retornar, eu vou deixar novamente aí, mais no final, os contatos da Neutríade, que aí a gente pede o suporte para verificar se está acontecendo algum probleminha na sua conta, tá bom? A próxima pergunta é do Isaac. Como posso aumentar a produtividade da minha equipe? Acho que essa aí eu posso responder, né? Eu, né, tenho várias equipes, né, sou gestor de várias equipes, né? E aí, na minha opinião, são 4 coisas fundamentais, né, que eu faço e recomendo para aumentar a produtividade da equipe. A primeira delas é a capacitação, a parte de treinamento, né? A equipe ela tem que estar muito bem treinada, muito preparada. Então, dedicar um tempo para treinamento constante da equipe, isso é fundamental. Às vezes, né, uma equipe mais madura, você não precisa fazer tanto isso, mas uma equipe menos madura, talvez se dedicar aí 1 hora por semana para capacitar, para tornar as pessoas, né, mais produtivas, mais cientes, né, do que precisam fazer, é fundamental. Então, primeiro ponto, treinamento. Segundo ponto, delegação, né? Você delegar, mas no delegar, né, essa delegação ela não pode ser o delargar, né? Você precisa explicar realmente, né, o que precisa ser feito, certificar que a pessoa entendeu. Às vezes pode haver aí um ruído na comunicação, então você certificar que a pessoa entendeu o que precisa ser feito é um ponto fundamental. Certificou, delegou, certificou. Terceiro ponto, o acompanhamento, né, da equipe, acompanhamento das tarefas. Então, você ter aí rotinas para acompanhar, para verificar se a equipe está com uma dificuldade, se a equipe está com uma dificuldade, você intervir no momento certo, né? E, por fim, o feedback, né, que é o quarto elemento que eu acho que é super importante. Esse feedback, né, é uma orientação, é você conversar, né, com cada membro da equipe, né, do que foi legal, do que pode ser melhor numa próxima atividade, numa próxima tarefa. Então, para mim, esses 4 pontos são fundamentais para a gente conseguir aumentar a produtividade da equipe. Treinamento, delegação, o acompanhamento e o feedback. Pessoal, aqui na Neutrid, para a gente ajudar as equipes a serem mais produtivas, a gente sempre aplica um teste. Geralmente a gente vê uma equipe, né, trabalhando duro aí, e a gente, na intenção de aumentar aí a produtividade, ajudar nos resultados, a gente percebe depois da implementação do Neutrid, a equipe se tornando de alta performance, né, onde eles têm resultado e também equilíbrio. E para isso a gente segue realmente uma estrutura, um framework aí que a Neutrid tem, de como criar as equipes, todos esses detalhes que a gente faz, e a gente também segue aí uma régua importante, pensando em controle, organização, foco, produtividade, direcionada a esse resultado. Porque se a gente melhorar as rotinas, de como a gente usa as ferramentas, o nosso tempo, criar e padronizar os nossos processos, e automatizar esses processos, imagina você tem aí 20 atividades a serem criadas. Ao invés de criar manualmente, você tem um processo no Neutrid, que com poucos cliques você consegue startar ele, e ele alocar as atividades para todos os responsáveis imediatamente. Então, em poucos segundos você consegue automatizar no Neutrid os seus processos. Então, tornar a equipe mais produtiva parte para a gente aí, realmente, da gente entender um pouco mais de como que a equipe está hoje, a produtividade atual, entender aonde quer chegar e traçar um plano de ação aí em direção a esse aumento da produtividade. O próximo aqui, uma próxima pergunta da Flávia, gostaria de saber qual a previsão para a transformação da ferramenta em aplicativo. Bom, a gente já lançou a versão beta do aplicativo, tanto para o Android quanto para o iOS. Então, se você é usuário do Neutrid, tem lá nas notificações, já tem um link que você pode clicar, e você vai para uma página onde você se cadastra para testar essa versão beta, e aí você vai ter todas as instruções para instalar, tanto para o iOS quanto para o Android. E, em breve, né, quando a gente passar dessa fase do beta, aí a gente vai publicar o aplicativo, tanto no Google quanto na Apple Store.
O caminho, pessoal, é esse daqui, ó. Basta acessar aqui no canto esquerdo, notificações nesse sino. No canto direito aqui, informativos, está o link, clica uma vez, vai abrir essa página, você preenche aqui, você vai receber ali o passo a passo de como instalar o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. Próxima pergunta do Lindomar. Como excluir dados de cadastro anterior, pois estão bloqueados para o cadastro atual? No caso ali, colocou outro e-mail. Como limpar o histórico para agilizar acesso ao Neutrid? E é possível assinar o gestor e licenças mais simples para os colaboradores? Então, Lindomar, no início ali eu mostrei como fazer a exclusão desses dados. A gente tem aí como excluir. Caso não exclua totalmente, o suporte faz isso para você. Basta você fazer uma solicitação para o suporte, que ele exclui. E a questão do gestor e as licenças colaboradores, o gestor ele tem acesso a, né, mais relatórios e com um clique ele consegue ver todas as equipes que ele criou. No caso dos colaboradores, como eles não precisam geralmente analisar relatórios, a conta colaborador já é o suficiente. Mas a conta pessoal, né, tem na Neutrid não, porque não permite criar equipe. Então, toda vez que tiver equipe e o colaborador for trabalhar em equipe, precisa de uma conta colaborador. Essa pergunta da Juliana, a Juliana perguntou o seguinte: como criar um plano para executar minhas metas? Como que eu faço, né, para executar metas? Eu acho que o ponto principal é a gente dividir, né, as metas, os nossos objetivos em tarefas menores. Isso é uma grande dificuldade que eu vejo nas pessoas, né? Pô, eu não consigo executar minha meta, mas às vezes falta aí um planejamento. Se você pega uma meta, mesmo que ela seja grande, você divide em etapas, em pedaços menores, fica muito mais simples e muito mais fácil de você conseguir realizar essa meta. Eu acho que a minha dica é essa: dividir essa meta em tarefas, em atividades menores. Então, a minha dica seria o seguinte, né? Quando eu olho para uma meta, eu enxergo uma meta como um resultado mesmo. O que vai precisar fazer para alcançar esse resultado, esse objetivo, vão ser essas tarefas, essas pequenas tarefas, esse plano de ação. Então, muitas vezes, a gente olha para a meta, e aí tem que definir um indicador para medir o progresso. A meta, a forma como ela está escrita, ela não dá essa clareza para a gente, muitas vezes. Ela, muitas das vezes, está escrito a tarefa como se fosse a meta, enfim. Então, meta ou objetivo, de um lado, plano de ação do outro. O objetivo, a meta, é um resultado a ser alcançado e o plano de ação, as atividades. No Neutrid, é possível a gente fazer isso de forma bem detalhada, seguindo aí até uma estrutura nova que o sistema tem, aqui em cima, ó. Caso queira mais informações, pessoal, existe um webinário gravado sobre metas. Mas, basicamente, ao criar uma meta, você vai poder definir detalhadamente a meta, o indicador da meta, quais são os motivos que você tem para alcançar essa meta, quais são os obstáculos que você vai encontrar, e vem aí a parte que eu acho que é mais difícil que o nosso CEO falou, que é quebrar em pequenas tarefas. O plano de ação, o detalhe mesmo do passo a passo. Exemplo, vou fazer uma viagem. Muitas das vezes, quando você para pensar, para essa viagem acontecer, qual que é o meu próximo passo, qual que é a primeira tarefa que eu preciso fazer, a gente percebe que tem tantas tarefas que muitas vezes a gente nunca cadastra isso para ser feito, porque é muito óbvio. E a gestão do óbvio é difícil. A gestão do óbvio, a gestão daquilo que é tão óbvio para a gente, que a gente fala, poxa, eu não preciso cadastrar isso. Mas isso toma o seu tempo. E aí, muitas das vezes, estruturar a meta para que realmente a gente veja esse progresso é detalhar mais em pequenas tarefas. Essa também é a minha opinião. Quebrar cada vez mais em pequenas tarefas. Próxima pergunta é do Lucas. Estou com dificuldade em operacionalizar o Neutrid. Quanto tempo você dedicaria para fazer o planejamento mensal, semanal e diário? Essa é uma pergunta, né, bem pessoal, e eu acho que a resposta varia, né? No início, eu levava muito tempo para fazer um planejamento, eu tinha dificuldade, né? Com o passar do tempo, cada vez mais se torna mais fácil e mais rápido fazer o planejamento. Hoje, né, mensalmente, eu tenho uma atividade lá no meu Neutrid para fazer o planejamento mensal. Nesse dia, eu reservo aí 1 hora, mais ou menos, né, para
analisar todo o meu próximo mês, né, os objetivos do mês, né, os objetivos de cada equipe, né. Então, esse é o meu planejamento mensal macro. O meu planejamento semanal é mais ou menos uns 15 minutos que eu gasto semanalmente para revisar e ajeitar a minha semana. E diariamente é 5 minutos, que é só uma questão de priorização do que eu vou fazer primeiro, o que é mais importante. Então, é assim que eu trabalho hoje. Então, é uma pergunta realmente difícil, às vezes, porque tem umas questões a serem analisadas, mas eu diria o seguinte, em partes. A ferramenta combinada com o método tríade, o método vai dar a estrutura lógica de como você, né, criar ali a sua identidade, o seu equilíbrio, a sua missão, definir as suas metas, e aí vem o planejamento anual, mensal e semanal, alinhado com essas metas que você definiu, onde você quer chegar, e quem é você, né, os seus papéis. Então, papéis, metas e categorias ajudaria a organizar na própria mente da gente um pouco mais na hora de fazer esse planejamento. Então, o método TRID, combinado com o NeoTRID, vira uma combinação perfeita, porque o NeoTRID aplica 100% desse método. Então, a fase de identidade, meta, planejamento, organização e execução, o livro traz ali os princípios, né, as técnicas, um passo a passo. E você pode aplicar isso no NeoTRID, tomando a decisão no dia a dia de como fazer, de como selecionar aquilo que é prioridade. E na hora de planejar, um planejamento aplicando esse método ali de forma organizada. Espero ter ajudado aí. Marcelo, a Patrícia colocou um comentário, né, que ela demora muito mais tempo do que isso. E isso é normal, Patrícia. Eu acho que toda pessoa que inicia com a metodologia, que inicia com a ferramenta, né, isso é normal levar um pouco mais de tempo. E depois, né, a prática leva à perfeição. E aí você consegue, com certeza, né, com o passar do uso, né, eu sou um usuário do NeoTriad também de muitos anos, né? Acho que comecei a usar o NeoTriad em 2009, 2010. Então, com o passar do tempo, né, esse hábito de planejar, né, essa rotina de planejar, ela se torna muito mais rápida. Próxima pergunta, ela veio de maneira mais simples, que foi otimizar tempo e processo. Para não deixar aí sem nenhuma informação, otimizar tempo. Eu pensaria na divisão do meu tempo, porque às vezes a gente está deixando alguma área da nossa vida descoberta e isso depois pode vir como um ponto, né, que a gente talvez não gostaria de não ter dedicado tempo. Entendendo essa clareza de como que a gente quer usar o tempo, eu começaria também a pensar sobre tudo que está acontecendo no meu dia, né, o uso do e-mail, do WhatsApp, e começasse a aplicar modelos melhores para lidar com cada situação dessa. Então, basicamente, aí, se tratando de otimizar tempo e processo, eu acredito que vale a pena a gente definir como a gente realmente quer usar o nosso tempo. App, aplicativo para iOS, do Nicolai, essa pergunta. Então, Nicolai, ali na notificação do NeoTriad é possível agora baixar, tá? Já está disponível. Como ter uma rotina produtiva em equipe com 10 pessoas? Isso aí é uma pergunta também que a gente precisaria até entender um pouco melhor para dar uma resposta mais assertiva, mas uma equipe de 10 pessoas já é uma equipe que eu considero grande, né? E tem alguns estudos que eu já li que dizem que um líder, né, ele consegue gerenciar bem uma equipe entre até 6, 8 pessoas. Então, se você já está com 10 pessoas, talvez, né, aí tem que ser estudado, obviamente, verificar a possibilidade de você criar, né, sublíderes, né, coordenadores, para te ajudar a fazer essa gestão da equipe. E aí seguir aqueles passos, né, que a gente já comentou anteriormente, o Marcelo também comentou, né, tudo isso vai complementar, né, para ter uma equipe produtiva. Estruturar a equipe no NeoTriad, existem várias formas de estruturar. Então, pensando no nível estratégico, tático, operacional, os departamentos da empresa, os setores, as áreas da empresa, equipes interdepartamentais ou interfuncionais, exemplo, uma equipe de planejamento estratégico. Então, muitas das vezes,
existe uma equipe única, mas quando você começa a estruturar e organizar um pouco mais essa separação de equipe, às vezes você vai ter a mesma pessoa trabalhando em várias equipes. Então, ao invés de ter tão hierarquizado, pode ser mais um modelo holocrático, né? Então, vale a pena pensar um pouco na estrutura, na organização de equipe, para ajudar essas pessoas a serem mais produtivas. A próxima pergunta, como diminuir o estresse? Essa é uma pergunta, acho que todo mundo faz. Eu vou falar um pouco sobre o que eu faço, né, e o que me ajuda a diminuir o estresse. Primeiro, planejamento. Planejamento me dá clareza, me dá paz, né? Planejamento me proporciona, né, diminuir o estresse. Antecipação, eu acho que é outro ponto fundamental, né? Quando a gente tem um bom planejamento, a gente consegue antecipar certos eventos e isso também diminui o estresse. Às vezes é possível, às vezes não, mas é um ponto que eu acho super importante. E aí, pessoalmente, né, eu acho que você encaixar também atividades para diminuir o estresse, então pode ser desde pausas, meditação, o esporte também é muito bom para diminuição do estresse, então eu acho que ter essas atividades, né, é fundamental para você ter equilíbrio. O estresse, eu acho que ele é inevitável nesse mundo atual, mas você saber controlar esse estresse, né, eu acho que é super importante. E mantê-lo, né, em níveis administráveis. Pessoal, para também, né, não alongar muito na resposta, mas assim, o que eu venho buscando usar, né? Eu percebi que na minha gestão, assim, né, muitas das vezes a gente pode se estressar bastante, então já teve momentos de eu estar extremamente estressado, e aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida, crucialmente importante, ela demorou, mas eu falei, ó, até esse prazo eu tenho que decidir. Então, foi algo que eu fiz no ano passado, então isso aliviou muito o estresse, porque eu tomei uma decisão extremamente importante. Existiam questões mesmo ali que impactavam muito nesse estresse, mas não me livrei totalmente de estresse. Então, o que eu tenho feito? Primeiro, é identificar o que está causando esse estresse. É como se fosse aqueles 5 porquês, né? O que está causando, o quê, por quê, até você achar a raiz do problema, né? E atacar. E aí eu classifico. Toda vez que eu me estresso com algo, coloco bolinha vermelha. Toda vez que eu me sinto pressionado com algo, bolinha vermelha. Então, tudo para mim, que eu preciso fazer de maneira imediata, corrido, sem tempo, sem prazo, seja alguém pedindo, ou eu mesmo tendo que fazer de maneira corrida, eu coloco bolinha vermelha. Então, depois eu vou analisar isso, buscando as razões, motivos e causas. E entender o que gerou isso. Como que eu poderia prevenir isso? Se eu fosse me antecipar ou ter um processo para que isso não acontecesse, de maneira, né, falando assim, a princípio parece fácil de fazer e tudo mais, mas no dia, na hora que acontece, que a gente está estressado, eu sei que é bem complexo. E um outro ponto são leituras. O que está no meu controle e o que não está no meu controle, né? O próprio princípio do estoicismo aí. O que eu realmente tenho controle de fazer, muitas vezes eu não tenho controle e garantir que eu vou alcançar o resultado. Mas as ações que eu vou fazer, está no meu controle fazer essas ações. Um outro ponto, algumas leituras para entender um pouco mais da mente, né? Se a gente pega ali, por exemplo, Augusto Cury, ele tem livros bem profundos falando um pouco como a mente funciona. Então, você pega ali um dele que é o primeiro ansiedade, o outro autocontrole, a gente vê que lidar com a própria mente vai exigir uma série de questões aí, que só quem está naquele momento ali pode realmente entender o que é importante, como mudar esse padrão. Mas, enfim, estresse muitas vezes tem a ver muito com o passado, ansiedade muito com o futuro, mas na mente da gente mesmo está totalmente presente, se a gente estiver presente mesmo, me parece que o estresse não estaria acontecendo. Porém, a mente da gente está muito cheia, né? Então, descarregar, escrever, é um outro passo também. A minha parte é isso. Deixa eu pegar a próxima pergunta. Quero ser mais ágil e ter mais tempo para fazer as coisas necessárias em menor tempo. É uma pergunta também bem ampla essa. Eu acho que começa tudo com priorização, então saber o que é importante. Também eliminar o que não é importante, mas para você ter mais tempo, às vezes você vai precisar fazer escolhas. Então, o que está te consumindo tempo, né, não está gerando o resultado que você quer. Então, talvez essas coisas você deva eliminar. Tem mais alguma dica, Marcelo? Mais uma dica rápida aqui, que seria justamente o seguinte, né?
geralmente a gente, querendo ser mais ágil, a gente pode parar para olhar para os nossos próprios comportamentos e mudar, né? Fazer mudanças, melhorias. Então, eu gosto muito do planejamento. Então, o planejamento, para mim, quando eu comecei a usar o Neutrid, eu percebia que o sistema tinha muitas telas para ajudar o planejamento, tanto individual quanto equipe. A questão da priorização, você realmente ter clareza da prioridade, priorizar as prioridades, porque, olha, talvez, isso foi Peter Drucker que falou, tem hora que a dificuldade não é definir a prioridade, é definir as posterioridades. O que você vai fazer logo depois que você terminar aquilo que você está fazendo. Porque vai chegando muitas demandas novas e você vai ter um momento de escolha de fazer o novo que está surgindo, aquilo que você definiu fazer, ou definir o que você vai fazer. Existe uma tríplice aí. Quando a gente pega, por exemplo, planejamento automático no Neutrid, você ganha tempo com isso. Então, existe o planejamento automático para priorizar o dia, como também existe para planejar o dia. E existem alguns modelos, tá, pessoal? Modelo de como você lidar com a demanda quando ela chega. Porque aí você pode estruturar melhor o seu processo de decisão a partir de critérios, igual o CEO falou aí para gente. Então, aqui, ó, quando a gente vai para seguir um modelo, cada caixa de entrada que você tem, às vezes ela te exige uma estratégia diferente. Quer ver um exemplo? Vamos citar que você tem 5, 10 caixas de entrada que você precisa gerenciar. WhatsApp, Telegram, Teams, e-mail, Slack, telefone, enfim. Onde está o seu controle? Quantas vezes você acessa no dia? Em que momento que você acessa? Se você acessa ou não acessa? Quanto tempo você fica? Quando você acessa, qual que é o modelo que você usa para trabalhar naquela caixa de entrada? E aí uma dica é, ao ler a mensagem, se não fizer, deveria criar uma tarefa, nesse caso no Neutrid. Por quê? Se você leu e fica pendente, aí você pega um áudio que você ouviu e fica pendente, fica tudo descentralizado e vai virando um grande problema. Então, ser mais ágil, ser mais produtivo aí tem a ver com a gente, muitas das vezes, melhorar a forma como a gente está lidando com o nosso modelo mental atual, mudando um pouco aí para um modelo mais eficaz. Então, existem também os métodos ágeis. A Márcia perguntou o seguinte, como se livrar das demandas urgentes do trabalho e manter seu planejamento? O que fazer quando o chefe é desorganizado e acaba com sua produtividade? Então, um ponto é reservar mais tempo no dia para as urgências. Esse é um primeiro ponto aí. Acho que vale realmente a pena entender, né? Se hoje as urgências estão atrapalhando bastante, reservar um pouco mais de tempo no dia para lidar com isso. Segundo, é classificar e categorizar as urgências. Classificar se é importante, urgente ou psicossocial. Então, é urgente. Agora, categorizar é quais as razões. Porque, às vezes, a gente encontra ali 3, 4, 5 tipos de urgência diferentes. E aí você pega uma delas e identifica que 40% das urgências advém da mesma situação. Eu atacaria esse primeiro, porque eu reduziria de forma estatística aquilo que tem mais recorrência. É como se estivesse aplicando a matriz Guth ou Pareto, a gente realmente identificar ali essa questão de forma. E um outro ponto aí é, será que é possível se antecipar e realmente se preparar um pouco melhor? Eu vou mostrar aqui uma forma que a gente tem feito, só para contribuir. Primeiro ponto é o seguinte. Quanto tempo reservar para se organizar, planejar, programar, priorizar e replanejar o que você vai fazer? Então, todo dia a gente poderia ter um tempo para isso. Segundo, o tempo daquilo que você já definiu que vai fazer, aquilo que já está planejado. E nesse terceiro aqui, ó, que é na medida que vai aparecendo, que é o não planejado, é reservar mais tempo para isso. Cada vez mais a gente percebe que existem modelos que podem ajudar na hora da gente definir o que realmente vai ficar e o que não vai no dia. Então, não estendendo muito e sendo objetivo, lidar com essa questão de urgência, eu classificaria como urgente, categorizaria para entender as causas disso e depois elaboraria um plano de ação para lidar com essa questão de urgência. Alguma contribuição, Glauco? Perfeito, Marcelo. Então, vou passar para a próxima, a gente já está finalizando, do Edvan. Como melhorar a execução de minhas tarefas diárias? Essa daqui, eu coloquei que a gente poderia, então, repensar um pouco aí o nosso processo de priorização e um segundo ponto, equilibrar melhor o nosso dia.
Uma das coisas que pode atrapalhar a gente, sem que a gente perceba aí, é justamente a questão do quê? Esse terceiro aqui, ó. Falta de equilíbrio no planejamento. A pessoa gasta a energia dela de forma linear. Começa o dia, muitas vezes, com alta energia, e vai chegando no final do dia, a energia se foi. E a pessoa tem tempo, pode ter planejamento, mas não tem ali energia para fazer acontecer. Então, no Neutrid, dá para a gente planejar tarefas de revigorar a energia. Tarefas que você trabalhou durante 1h30, por que não ter uma atividade ali de 5, 10, 15 minutinhos para você efetivamente recuperar essa energia para você voltar com mais foco, concentração? Então, essas questões aí de como lidar no dia a dia e melhorar a produtividade, um outro ponto é os critérios que você usa para se organizar e priorizar. Eu começaria com aquilo que está atrasado, tomando uma decisão de como vou agir sobre isso, né, replanejar. Segundo, as urgências, porque elas tendem a ser problemas, então se a gente deixa ela para depois, pode piorar a situação. Terceiro, executar mais rápido ou mais longa primeiro. Aí eu acho que tem a ver com o dia da gente. Por padrão, as mais rápidas é melhor. Pode ser que naquele dia você perceba que as mais longas é melhor focar, então eu deixaria em aberto aí essa decisão na hora que a pessoa vai para fazer. E por fim, você é mais produtivo manhã, tarde, noite? Eu, no meu caso, me sinto mais produtivo, independente da qualidade do sono, de manhã. Quando chega por volta de 11h30 até 1h, a minha energia cai bastante. E depois ela começa a subir de novo. Então, uma dica aí, espero ter ajudado. Complementar, galera? Não, Marcelo, eu acho que só essa questão, né, de você entender qual horário você é mais produtivo, isso também é super importante. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu me sinto muito produtivo à noite. Então, para mim é comum ficar até altas horas, né, trabalhando. Então, mas aí é entender isso de cada pessoa. Pessoal, nós temos aqui, já que o pessoal mandou, deixa eu contar aqui, 8 perguntas. Eu acredito que mais uns 10 minutinhos aqui para essas 8 perguntas dá para a gente finalizar. Qual que é a recomendação, Glauco? A gente faz essas 8 perguntas e lê o que o pessoal falou? Vamos Gente... tentar responder mais rapidamente essas perguntas, Marcelo. E aí depois a gente volta abrindo no final para alguma outra pergunta. Também não estender muito. Né? Uma pergunta do Alain. Como controlar o uso do celular no trabalho, sem deixar cliente insatisfeito pela demora na resposta a demandas? Isso é difícil, né? Primeiro teria que entender melhor como que é o uso do celular dele do trabalho. Né? Se ele usa o celular, né? Pelo que eu entendi, ele usa o celular para trabalhar. Né? Mas ele provavelmente, se ele ficar olhando só o celular, ele deixa outra atividade de fazer. Então, o que eu faria? Estabeleceria alguns blocos de tempo, né? Então, vou reservar um bloco de tempo aqui que eu não vou olhar o celular e vou me dedicar para executar alguma tarefa. E nesse tempo, né, aí precisa entender como que é esse atendimento com o cliente, mas olhar a questão da tecnologia. Se esse atendimento é por WhatsApp, por exemplo, tem alguns aplicativos, né, que pode automatizar. Então, você pode deixar respostas automáticas. Né? Então, olha a tecnologia, né, se existe alguma solução para te ajudar. Complementando rapidamente, existe no celular mesmo ali, por exemplo, aqui nesse caso, que o bem-estar digital vai me mostrar para onde está indo o tempo no uso do celular para cada aplicativo. Eu colocaria, então, uma meta, tanto de desbloqueio, quanto de temporizador dos aplicativos, só com uma referência, não é que eu pararia de usar naquele momento, mas para me lembrar, né, uma notificação. E existe um livro chamado Faça Tempo, do mesmo autor de Sprint. Nesse livro, ele até fala o seguinte, né? Quanto mais rápido você responde, mais rápido você é solicitado novamente. Então, tem hora que a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente pode estar sendo rápido demais, ágil, mas nas coisas erradas, a ponto que a gente poderia demorar mais para responder esse tipo de mensagem. Então, exige um filtro grande, exige uma série de questões, às vezes, a ser analisada. Mas, para não estender muito isso aí, vamos passar para a próxima. Pergunta da Rosana. Por que não conta o tempo executado da tarefa se eu não iniciar e finalizar a tarefa? Nesse caso, Rosana, só vai contar o tempo se der play para medir o tempo real, tá? Tempo real de execução só se der play. Aí ela pergunta, vejo que quando não faço essa ação, somente concluo a tarefa e
e sei o tempo que ela dura, em meu progresso no resumo do dia, o tempo não é somado no Neutrid. Ela usa o plano pessoal. Nesse caso, o que o sistema vai fazer? Ele vai reconhecer que os 10 minutos que a pessoa planejou, por exemplo, de uma tarefa, é o tempo que ela gastou, porque o tempo vai ficar igual. Tempo de execução vai ser 10 também. Se eu quiser o tempo real, aí eu vou lá e dou play e ele mede o tempo. Então, respondendo a sua pergunta, tempo real, só se der play. Se você concluir a tarefa sem ter dado play, ele vai considerar como se você tivesse gasto os 10 minutos que você planejou. Pergunta do Enoch. Como fazer um processo eficiente para tarefas novas? Então, tarefas novas, quando a gente recebe uma demanda, a gente tem que ter um momento de escolha. E aí, muitas das vezes, na hora de pensar em processo, e aí eu vou dar uma dica, é o seguinte. Segundo uma estatística de um livro Gestão de Projetos para Não Gestores, 80% do dia da maioria dos profissionais está ligado a projetos. E muitas das vezes a gente recebe essa demanda e não identifica um projeto em andamento, a gente enxerga como uma tarefa. E o paradigma fica equivocado. Quando a gente começa a enxergar que existe um projeto, um processo em andamento, essa tarefa nova, talvez ela não é nova a ponto de surpresa. Ela está chegando de maneira inesperada, mas ela deveria já ser esperada, porque existe um processo em andamento. Cláudio, eu acho que você ia também comentar essa, se quiser. Sim, eu acho que uma coisa que eu acho vale a pena você pensar é criar instruções de trabalho. Eu chamo de instruções de trabalho, mas pode ter qualquer outro nome, né? Onde você vai um documento que você escreva, né, o que precisa ser feito, né? Para um colaborador novo, nessa instrução de trabalho, ela serve como um guia, um passo a passo. E aí você criar essas instruções de trabalho, por exemplo, salvar no Google Drive, né? Você pega esse link, anexa no Neutrid, a pessoa, né, ela clica ali na tarefa que precisa ser executada, já tem um link, ela acessa esse link e tem toda a descrição do que precisa ser feito. Então, isso é uma forma de agilizar, né, e até padronizar para todo mundo, né, executar da mesma forma. A próxima pergunta da Kátia. Quando temos diversos projetos importantes, com inúmeras tarefas, centenas de tarefas, por onde começar? Me sinto travada e sem sair do lugar. Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu começaria analisando, pegando tudo, reservando o tempo, analisando tudo que você precisa fazer, e aí, o que é importante você mantém, o que não é importante, elimina, e depois prioriza. Prioriza do mais importante para o menos importante. Eu começaria dessa forma. Eu também iria por esse mesmo caminho, levando em consideração a organização e a categorização, justamente porque na hora que você começa a separar os projetos, classificando eles, qual que é os mais prioritários, vai te dar um trabalho no início, mas ali vai te dar uma percepção do que é os mais importantes. Segundo ponto, o Neutrid tem a timeline. Você pode olhar ali todos os projetos, eu até deixei uma tela aqui, deixa eu compartilhar, eu acho que pode favorecer também na hora de vocês verem, que é o seguinte, planejamento e timeline. Essas duas telas aqui podem ajudar muito, porque a timeline vai mostrar todos os projetos, as atividades planejadas para o dia de hoje, o que está atrasado, o que está para fazer nos próximos dias, e aí você pode vir aqui em cima, ó, em agrupar, e aqui em cima selecionar também o projeto, de forma a visualizar, e cada vez mais que você dedicar a planejamento e essa questão de reorganizar os projetos, classificando eles de forma a definir critérios, pode favorecer na hora de você perceber que está grande demais a forma como você está vendo tudo e transformar isso em algo de tarefas mesmo para poder ser feito no dia a dia. Então, espero também ter ajudado. Deixa eu pegar a próxima pergunta. O front-end do Neutrid. Isso já tem algumas opções, né, para parametrizar o front-end, e para 2021, isso está no nosso planejamento de melhorias do sistema, a gente vai criar novas opções, né, de visualização, para tornar um pouco mais amigável esse front-end. Então, isso aí vai sair em 2021.
Próxima pergunta do Paulo também. A utilização de projetos, mesmo fora de uma equipe, é possível com assinatura pessoal? Não, projetos na conta pessoal, não. O que você conseguiria fazer, tá? Ter uma conta colaborador. Nessa conta colaborador, você cria uma equipe sua pessoal e aí você consegue criar os projetos pessoais. Mas na conta de assinatura pessoal, não. Porque não permite criar equipe e se a gente só consegue criar projetos se tiver uma equipe. E aí você poderia criar uma equipe pessoal. Só mais duas perguntas, pessoal. Pergunta do Marcelo Cruz. Como ter mais produtividade na área de seguros, atuando como um corretor generalista? Então, primeiro ponto, eu acho que vale muito a pena definir, né, como um corretor generalista é produtivo na utilização do tempo dele. Então, como um corretor generalista produtivo utiliza o seu tempo? Porque se não existir nada disso, se você pesquisar na internet, muitas vezes a gente encontra, né, advogado produtivo, CEO produtivo, consultor produtivo. Será que existe corretor generalista produtivo? Vai dar uma referência ali de como que usa o tempo. Mas eu também partiria do pressuposto, se não tem, de criar o meu próprio modelo, né? O que seria produtivo para mim usando o meu tempo? E aí definiria um ideal de referência. A partir disso, eu estruturaria e programaria o meu tempo com foco nisso. E começaria a analisar os indicadores de como que foi essa produtividade. Para ver o que deu certo, o que não deu, o que eu preciso fazer de mudança. Da minha parte é isso. Alguma contribuição, Glauco? Eu acho que é isso mesmo. Analisar, né, o que é importante, né, para você, atuando na sua área, né, o que é importante, e aí realmente questão de planejamento, priorização. Última pergunta aqui da nossa lista. Quero utilizar o Neotrid em minha vida pessoal. Como o sistema me ajudará? GC. Eu acho que eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Eu e o Marcelo somos suspeitos, mas o Neotríade, ele, se você aplicar a metodologia, se você realmente utilizar a ferramenta, tem uma capacidade de mudar a sua vida em diversos aspectos. Então, o Neotríade, falando para mim pessoalmente, né? O Neotríade, eu era uma pessoa antes de conhecer a metodologia, antes de utilizar a ferramenta, e sou outra depois. Então, o Neotríade, ele pode realmente mudar a sua vida. Você vai conseguir melhores resultados, ter mais tempo, ter mais equilíbrio. Então, tem que utilizar, né, e tem que aplicar o método. E Marcelo? pensando em dados, pensando em melhoria, né, medir progresso e tudo, quando você pega a forma como o Neotrid é literalmente desenhado, né, o design da ferramenta, dá uma clareza gigantesca da separação do compromisso, que fica na parte superior, então tudo tem hora marcada, tarefa, tudo que você precisa fazer que não tem hora marcada, quanto tempo você gasta para fazer cada item da sua agenda. Então, uma pessoa que fala, nossa, eu estou sobrecarregada, você pergunta, tá, quantas horas você tem de tudo que você tem para fazer? A pessoa, poxa, eu não sei. Quando você pega no Neotrid, ele te mostra aqui em cima o seu indicador de tempo, e a única medida que dá para saber se o dia é viável. Porém, quando a gente começa a usar a ferramenta, a gente percebe que a qualquer momento também ela está com a gente em qualquer lugar. Então, hoje já existe um aplicativo aí, tanto para iOS quanto Android, que todas as informações estão com você. E aí a gente não precisa gerenciar na nossa cabeça. Então, se fosse dar aí, né, bem rapidamente, meu feedback, eu também sou a mesma coisa. Antes do Neotrid e depois de usar o Neotrid. Porque eu sempre gostei, de alguma forma, de um pouco de tecnologia. Porém, quando a gente vai para usar a ferramenta, o princípio básico que está aqui é o propósito. Você está usando o seu tempo da forma que você gostaria? Será que existe oportunidade de você maximizar, otimizar ainda mais o seu tempo? Como que você gostaria de usar o seu tempo e como que você efetivamente está usando? E o sistema gerando isso para você automaticamente, os relatórios, comparando ali. Quando você clica em Meu Progresso, você vê seus indicadores de como está o progresso da sua meta, como está o progresso das áreas, dos assuntos da sua vida, os seus papéis, enfim. Muitos números, mas baseado naquilo que a pessoa definiu como importante. Não que a Neotrid está definindo, ninguém. A pessoa falou, olha, eu quero usar o meu tempo dessa forma. Então, a ferramenta vai centralizar. E o último ponto, quando você for decidir se entra ou não na sua agenda para você fazer, vira um grande funil, né? Um grande filtro do que realmente você está priorizando. Então, é aquele lugar, aquele sistema, aquele ambiente que permite você
tomar uma decisão no momento de escolha de como você vai usar o seu tempo. É aqui que você se blinda, literalmente. Porque aqui está o seu planejamento, surgiu algo novo, você vai tomar uma decisão, então o comportamento é nosso, e aqui você está totalmente podendo planejar, priorizar como vai usar o seu tempo. Val, agora as perguntas que estão é no chat mesmo. Tem uma pergunta da Márcia, né, que ela está perguntando sobre, que ela gostaria de entender mais o cálculo das atividades, né? Eu acho que essa pergunta talvez demore um pouco para responder, Márcia, então eu vou pedir para você entrar em contato, né? O Marcelo vai colocar no slide aí, tem o contato onde você pode mandar as suas dúvidas, e aí a gente responde. Essa pergunta vai demandar mais tempo, tá? É isso mesmo. Então, esse é o contato. Tá? Márcia, envia essa sua pergunta para cá, tá? O atendimento@neotrade.com, que aí a gente responde você com mais calma, tá? Marcelo, vamos abrir os microfones para, se alguém quiser fazer alguma... Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, os microfones já estão habilitados, vocês podem desmutar, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí adicional. Oi, bom dia. Bom dia, Paulo. Oi. Essa parte de processos, a gente não falou praticamente nada, né? Processo faz parte de quando eu tenho... É apenas uma automatização de algo que eu vou fazer repetitivamente ou tem algo a ver com um projeto? Então, processo é uma maneira de você criar o fluxo de trabalho, né? Todo o procedimento a ser feito. E ele tem a ver também, se você quiser, com o projeto. Você pode transformar o processo em um projeto automaticamente para poder gerenciar com a visão de projeto o processo que você criou. Então, é possível você, sim, criar projeto a partir de um processo. O processo faz parte do link pessoal, né? Da assinatura pessoal. Assinatura colaborador, pelo menos. Ah, tá. Tá bom. Obrigado. Disponha. Mais perguntas? A Márcia tinha perguntado se os relatórios estão disponíveis em todos os perfis. Márcia, alguns só no perfil colaborador e gestor, tá? Vários existem no plano pessoal. Se alguém quiser perguntar. Outra pergunta da Márcia foi justamente o cálculo das horas das atividades planejada e realizada. Parte da dúvida da Márcia tem a ver com, se não deu play, o sistema vai ficar zerado para ela na tela principal ali, mas não quer dizer que ela não executou. Mas em relatórios no Neotrid vai mostrar que você completou uma atividade de 10 minutos e que se você quiser saber o tempo real tinha que dar do play, mas aí ele vai considerar 10 minutos. Então vai ficar como você concluiu uma atividade de 10 minutos como execução. Ele considera isso lá naquele progresso, né? Nas horas do meu progresso. Mas no dia, quando você está ali na visão do dia, ele não aparece, né? É isso mesmo. Eleonara mandou que seria interessante se, ao clicar em planejamento, aparecer também as tarefas da semana inteira. Mas, Eleonara, aparece sim, tá? Depois dá uma olhadinha lá no funil, porque no funil pode ser que está desmarcado para aparecer sábado e domingo. E aí aparece de segunda a sexta. A Márcia mandou que no processo de planejamento, as tarefas sem data e atrasadas podiam aparecer conforme o filtro utilizado, função e categoria. Não sei se ficou claro, quando a gente coloca na página de planejamento, fica uma coluna ali na direita com as tarefas sem data ou as atrasadas, e aí você pode ir arrastando e planejando. Só que, por exemplo, se você filtrar pela função, né, ou pelo papel, pela categoria, essas tarefas elas não entram no filtro, continua aparecendo tudo. Então, se essas tarefas fossem associadas ao filtro que você fez, eu acho que ajudaria, porque ia reduzir
o número de tarefas que aparece para você se planejar. É uma sugestão. Sim, manda para o suporte, porque eu acredito que ali está acontecendo igual acontece em meta. Quando seleciona lá a meta, não filtra no canto direito ali as tarefas sem data metas. Então, eles vão identificar isso daí, e aí o filtro deveria sim funcionar por padrão no sistema. Manda para o suporte, por gentileza, tá? Olha, pessoal, tem pouquíssimas perguntas aqui, o pessoal mais foi, né, despedindo, ó. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo você gasta analisando esses porquês? Excelente pergunta também, viu, Patrícia? Vai depender de situações, né? Eu tenho ali no final de semana, no sábado mesmo, um período para minha reflexão separado de revisão semanal, de planejamento. Então, essa reflexão, eu vou refletir sobre alguns pontos que eu aprendi. Aí tem aqui um mini checklist aqui que eu vou melhorando aos poucos, buscando realmente entender. Aí, quando eu analiso as urgências e o circunstancial, aí eu vou refletir sobre a causa disso. Se eu conseguir identificar imediatamente, ok. Se não, vai entrando aí como um próximo passo. Mas o tempo, aí eu reservo um tempo ideal, né? 15 minutos, 20, meia hora. É isso, as perguntas que estavam aqui, o Glauco. Legal. Bom, então, eu queria agradecer a presença de todos. Né? Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado desse formato, desse novo evento. A gente pretende repetir mais vezes durante 2021. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço pela confiança. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo tempo de todos, viu, pessoal? Até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.